Vamos agora exibir, na verdade, o Cláudio, né, experiências, né, que comprovam aquela famosa lei de Faraday, ou seja, um campo magnético variando com o tempo, ele tem condições de, por conta disso, gerar campos elétricos, gerar correntes. Por quê? No interior dos materiais, a gente tem, especialmente os condutores, né? A gente tem elétrons que podem se colocar em movimento sob a ação do campo elétrico, o campo elétrico gerado por esse mecanismo de indução dos campos, né? De forma que o que a gente vai assistir aqui, na verdade, na primeira experiência, é verificar esse fenômeno mais uma vez por meio do pêndulo. Eu gosto dessa experiência porque a gente também pode abordar a questão da conservação da energia também, né? E depois nós vamos falar de correntes de Foucault, e que tem também grandes aplicações do ponto de vista tecnológico. Então vamos a essas duas experiências, Cláudio. Bom, aqui a montagem do pêndulo é com um ímã de neodímio, é um ímã muito forte, muito potente. Então, campo magnético muito grande, né, chega a ter 1 Tesla praticamente aqui na superfície. E aqui uma bobina que a gente manda enrolar nas casas que fabricam transformadores. Esse é um carretel comum, é um carretel comercial, e eu pedi para que se enrolasse aqui 4.000 espiras, 4.000 voltas, um fio muito fino, o fio número 34, né, um fio esmaltado. Então isso é muito bom que seja feito por máquinas, porque se eu for enrolar na mão ele vai ficar muito grande, né, muito mal feito. 4.000 espiras é muita espira. E nos terminais aqui dessa bobina, a gente liga 2 LEDs, novamente, um LED vermelho e outro LED verde, colocados de forma invertida, um contra o outro. Então, quando há passagem de corrente elétrica num sentido, acende, por exemplo, o verde. O vermelho não acende. A passagem no sentido contrário vai ser o contrário. É o vermelho que vai acender e o verde não se acende. Então, ou seja, cada LED acende em função do sentido da corrente. Isso Perfeito. mesmo. Então, posicionando aqui a bobina, isso aqui vai servir como um pêndulo. Então aqui a gente tem um exemplo da energia potencial sendo transformada em energia cinética, a energia cinética transformando-se em energia elétrica e posteriormente energia luminosa. Então, Cláudio, vamos começar desse jeito? Olha só, eu tenho um ímã aqui e não acontece nada. Nada. Nada, nada. Agora, quando eu solto o ímã, o que acontece? A intensidade do campo magnético nessa região aqui, porque é essa região que interessa, a intensidade do campo magnético nessa região aumenta à medida em que o ímã se aproxima e vai aumentando cada vez mais até chegar nesse ponto. A partir desse ponto, é claro que a intensidade do campo magnético nessa região, usualmente a gente fala em fluxo, mas não vamos falar em fluxo, né? A intensidade do campo magnético nessa região, quando ele passa por esse ponto, vai diminuindo. Quando o ímã estiver bem longe, não vai acontecer nada, não acontece nada, né? Mas olha só que coisa curiosa, é isso que eu queria chamar a atenção, né, Cláudio, para o efeito que a gente chama de lei de Lenz, né? Veja, quando ele se aproxima, é a lâmpada de uma cor. Quando ele se afasta, é a lâmpada de outra cor. Ora, a corrente mudou de sentido. Essa é a lei de Lenz. Vamos olhar aqui, né, para essas duas figuras, né? A lei de Lenz, ela na verdade especifica que a reação da bobina, né, é no sentido sempre de reduzir o efeito do aumento do fluxo, quando o fluxo está aumentando. E
Quando o fluxo está diminuindo, é o contrário, ela procura aumentar o fluxo. É do contra, na verdade. Né? E é isso. É por isso que quando a gente insere, por exemplo, o ímã, né? Veja, naquela espira, o polo norte, aumentando, aproximando o ímã, a corrente está num sentido. Quando você afasta o ímã, a corrente está no sentido oposto. É exatamente isso que a gente acaba verificando aqui. Né? Quando aproxima, a luz de uma cor acende. Quando se afasta, é que aqui às vezes as coisas acontecem um pouco rápido e não dá para perceber. Mas quando se afasta, aí acende a outra luzinha. Né? Porque se inverteu o sentido da corrente. É esse aspecto que a gente gostaria de salientar e que fica muito evidente, né, nessa experiência. Né? A outra coisa é o que o Cláudio também já chamou a atenção, eu acho isso muito interessante, né? Porque, na verdade, essa energia aqui é energia mecânica. Né? Sim. A gente começa com energia potencial, como o Cláudio disse, mas de qualquer maneira não importa. Quando chega aqui, tem energia. Aqui ela tem energia potencial e energia cinética, né? Aqui é praticamente só energia cinética. De qualquer maneira, veja, é curioso, porque ele vai perdendo energia, olha só, né? A amplitude vai diminuindo à medida que o tempo passa. Você tem perda de energia. Olha só, ele já está aqui, ó. Ele começou aqui, já perdeu energia. Já perdeu energia. Agora, veja, aqui é um processo de transformação, né, de energia mecânica, porque é a soma das duas, né, em energia elétrica. Né? Claro que isso pode nos levar um pouco de perda de energia por calor também, né? Mas, enfim, perda de energia mecânica. Olha só, ele vai acabar parando aqui, ele perde toda a sua energia, tá certo, nesse processo. Então, eu gosto dessa experiência, né, por conta da gente perceber essas duas coisas. Né? A gente verifica a lei de Faraday, né, da indução, né, aqui, indução de uma corrente por conta da variação do fluxo, ou da variação do campo magnético, né? E a outra é a questão da conservação da energia. Isso aqui é muito bonito, é muito interessante, essa experiência. Viu? Bom, aqui, Gil, a gente pode aqui mostrar esse efeito que você acabou de falar. Se você retirar a bobina e verificar a perda de energia por causa dos atritos. Ou seja, ele vai ficar um bom tempo oscilando aí. Você eliminou as perdas de energia mecânica, não tenho mais energia elétrica e calorífica ali. Sim, né? não tenho mais energia elétrica. Potencial cinética, cinética potencial, e isso dura muito tempo. A hora que você coloca, agora sim, eu tenho uma outra forma de energia. Agora ele começa a perder energia. Sim, aí é energia cinética agora se transformando em energia elétrica. Perder energia é um termo, né? Porque na verdade ela se transforma. Né? A soma é sempre a mesma. Okay. Exatamente. Muito bom. Esse mesmo efeito a gente pode fazer com um bloco de alumínio. O alumínio não é um material ferromagnético, ou seja, ele não gruda ou interage ele não se magnetiza. Não. Esse é um material que não é como ferro doce. Não é como ferro, exatamente. Então vamos ver o efeito desse material com a variação do campo. Olha só que coisa incrível. Uma frenagem magnética, né? A gente pode notar que não há nenhum contato mecânico. Está totalmente... Agora, é uma coisa interessantíssima, né? Porque você tem aqui a perda de energia mecânica, uma perda rápida de energia mecânica, né? Sendo transformada, né, em energia elétrica, movimento dos elétrons, né? E também em calor. Muitas vezes isso aquece, né? Sim, então, essa é uma outra coisa interessante. Agora, o Cláudio, o que a gente gostaria de chamar a atenção aqui, né, é que a gente não vê, não dá para visualizar. Eu acho uma pena, na verdade, né? É que os metais, né, em geral, né, eles têm muitos elétrons livres, né? É por isso que o Cláudio está usando aqui alumínio, né? Esses materiais, né, não poderia ser um material condutor, mas tem que ser, aliás, não poderia ser um material isolante, tem que ser um material condutor. Tem muitos elétrons livres.
Aí o que acontece? Olha só. O campo magnético vai se tornando cada vez mais intenso, o campo magnético nessa região aqui, mais intenso à medida que o tempo passa. E esse campo magnético variando com o tempo, ele vai gerar um campo elétrico induzido. Consequentemente, ele há de colocar os elétrons em movimento no interior do material. Gera uma corrente no interior do material. A corrente de Foucault. Na verdade, essa aqui é uma experiência boa, né? Para ilustrar, né, a existência de correntes de Foucault. E essas correntes, elas surgem por conta daquele fenômeno observado por Faraday. O campo magnético varia, veja, o ímã se aproxima, vai se tornando cada vez mais forte à medida que se aproxima do material, varia com o tempo, variando com o tempo, ele gera um campo elétrico no interior do material, que, por sua vez, coloca os elétrons em movimento, gerando correntes elétricas, né? As correntes de Foucault. De forma que o que a gente observou aqui foram duas coisas, né? De novo, essa experiência é interessante por isso. Agora, as correntes de Foucault são difíceis da gente visualizar, mas a gente está se dando conta da existência delas exatamente nesse ponto aqui, né? E para elas, para essas correntes aqui, né, vale de novo, né, a lei de Lenz, né? Para evitar o aumento do campo elétrico no interior do material, você gera, né, essas correntes que produzem um fluxo também do campo magnético se opondo a ele. Então, é bem interessante isso, mas às vezes é difícil escrever isso matematicamente, né? Calcular as forças, né? A intensidade da corrente de Foucault. Isso aqui é muito interessante, na realidade, e com grandes aplicações, né, tecnológicas. Né? Sim. Uma delas é o freio magnético, né? O freio magnético, né? É uma coisa que funciona nesses trens de ultra velocidade, né? Muito bem. E qual é a vantagem, né, Ju? A vantagem é que você não tem contato mecânico, você não precisa de pastilha. As pastilhas se gastam, Isso. enquanto que aqui você não tem desgaste nenhum, né? Muito bom.